Bom dia, queridos alunos. Vamos dar sequência, né? E lembrando que essa é uma aula preparada exclusivamente para o ensino remoto emergencial do Cefet e a reprodução ou publicação dela fora desse contexto não está autorizada. Então vamos lá. Na última aula, a gente parou no gráfico velocidade versus tempo para o movimento uniformemente variado e a gente mostrou que esse gráfico da velocidade por tempo é uma reta, né? A inclinação dessa reta vai depender do valor da aceleração e do sinal da aceleração, né? Se vai ser uma inclinação positiva ou negativa. E a inclinação em si, né? Quando a gente pega aqui um triângulo e divide o cateto oposto pelo adjacente, a gente tem ΔV, que é o cateto oposto, dividido por ΔT, e isso a gente sabe que é a aceleração média. E no caso do movimento uniformemente acelerado, que a aceleração é constante, isso também é a aceleração. Então, no gráfico velocidade por tempo, a gente tem que a inclinação nos fornece a aceleração. A gente vai continuar no gráfico velocidade por tempo na aula de hoje, só que a gente vai olhar agora não mais para a inclinação, a gente vai olhar para a área debaixo da curva, no caso, debaixo da reta. Vamos relembrar aqui que a gente já fez isso lá no MRU, no movimento retilíneo uniforme, só que lá no MRU a velocidade era constante, né? Então é uma reta horizontal e a gente viu, lá é bem fácil de ver isso, né? E se você considerar um intervalo de tempo ΔT, a área debaixo da curva da velocidade num intervalo de tempo ΔT vai ser a área desse retângulo. A base é ΔT, a altura é V, então essa área vai ser a multiplicação da velocidade pelo tempo. E como a gente sabe que no MRU a velocidade é deslocamento por tempo, então deslocamento passa a ser velocidade vezes o intervalo de tempo. Então essa área para o MRU nos fornece o deslocamento. Então a área debaixo da curva da velocidade no MRU nos dá o deslocamento do corpo. E isso vai continuar sendo verdade mesmo para o caso do movimento uniformemente variado, né? Na verdade, isso vai valer para qualquer movimento. Para a gente entender isso, né? A demonstração disso é bem mais complicada. Eu vou tentar dar uma pincelada aqui de leve, pelo menos para que vocês se convençam disso, né? Então, no gráfico uniformemente variado, a velocidade não é mais constante, né? No caso aqui, ela está aumentando com o tempo. Mas a gente pode fazer o seguinte exercício, né? Teórico aqui. Imagine que a gente considere um intervalinho de tempo, um ΔT, tá? Esse delta aqui é como se fosse um delta minúsculo, né? Então, um intervalinho de tempo ΔT bem pequenininho. E aí, nesse intervalinho pequenininho, a velocidade, rigorosamente, ela não é constante. Ela vai sofrer um aumentozinho aqui no gráfico, né? Mas, se você considerar um intervalo de tempo muito curto, é bem razoável você fazer a suposição de que essa velocidade varia muito pouco. Então, você pode assumir, né, em caráter de aproximação, né? Isso não é exato, mas você pode supor que essa velocidade, nesse intervalo de tempo muito curto, é uma velocidade aproximadamente constante. Aí você escolhe um valor aqui, nessa, né, de velocidade nessa faixa, pode ser o valor do meio ali, vou chamar ele de V', e aí a gente tem que essa areazinha aqui vai ser a área do retangulinho, que vai ser a velocidade que você está aproximando, né, supondo que ela seja constante, vezes o intervalinho de tempo. Bom, isso daqui vai ser aproximadamente, esse tio aqui é para dizer que esse igual aqui é uma aproximação, né? Isso daqui, velocidade vezes tempo, vai ser aproximadamente o deslocamentozinho que o corpo realizou nesse intervalinho de tempo. Por que eu estou falando aproximadamente? Porque rigorosamente a velocidade, embora ela varie muito pouco, uma vez que o intervalo de tempo é curto, mas ela varia. Então a velocidade não é rigorosamente constante, mas é uma aproximação bem razoável. Então, no intervalo de tempo curto,
ΔT, né? A velocidade vai ser aproximadamente constante, que eu estou chamando de velinha. E a área do retangulinho vai me dar um deslocamentozinho pequenininho, que eu estou chamando de ΔX. De novo, um delta minúsculo para falar que é pequenininho. Bom, e se eu quiser considerar um intervalo de tempo maior? Aí eu posso fazer a seguinte sacada aqui, ó. Se você considerar um ΔT grande, né? Eu posso dividir esse intervalo de tempo em vários intervalinhos de tempo pequenininhos, de modo que eu posso considerar essa área aqui como uma soma das áreas dos retangulinhos. Então eu vou dividir esse intervalo de tempo em vários pedaços, né? Intervalos muito curtos de tempo. E aí eu posso falar que a área de cada retangulinho vai me dar aproximadamente o deslocamentozinho, né, naquele intervalinho de tempo. E se eu somar as áreas de cada retangulinho, eu vou estar somando vários deslocamentos pequenininhos, né, e que no global isso vai resultar no deslocamento global que o corpo vai realizar nesse intervalo de tempo ΔT. Isso vai ser ainda assim uma aproximação, porque quando eu calculo a área de cada retangulinho, eu estou aproximando que isso vai ser um deslocamentozinho, porque a velocidade não é rigorosamente constante. Mas é uma aproximação razoável, então a soma das áreas desses retangulinhos vai me dar uma boa aproximação, né, o deslocamento global que o corpo executou nesse intervalo de tempo ΔT. Então, o que está escrito aqui, né, se você considera um tempo ΔT, você vai ter que somar essas areazinhas aí. Bom, quanto mais fino você considerar esse retangulinho, ou seja, quanto mais curto o intervalo de tempo que você considerar para calcular esses deslocamentozinhos, né, o que vai acontecer? Se você considerar os intervalinhos de tempo aqui de cada retangulinho muito pequenininho, você vai precisar de muitos retangulinhos, né? E aí você vai precisar, então, você pegar vários retangulinhos aqui fininhos, você vai ter uma soma de vários retangulinhos, né? Mais essa área que está aqui, que vocês estão vendo, ela não é rigorosamente a área debaixo da curva, porque aqui você vê uma espécie de escadinha, né? Então a gente tem quase a área debaixo da curva aqui, mas não é a área exata debaixo da curva, por causa dessa espécie de escadinha que vocês estão vendo aqui. Mas se você considerar o retangulinho muito fino, cada vez mais fino, você vai ter uma soma de um número cada vez maior de retangulinhos, e essa escadinha vai ficar cada vez mais imperceptível. E aí a ideia é que se você considerar que o intervalinho de tempo tende a zero, você vai ter infinitos retangulinhos de espessura tendendo a zero para somar, e essa área que é aproximada, ela vai tender a uma área exata. Bom, eu não estou mostrando isso daqui para vocês, porque essa ideia é muito complexa. Ela é uma ideia que está presente numa matemática de nível de graduação, chamado cálculo integral e diferencial, né? Então, vocês vão ter que aguardar, né, para quem for seguir essa área, mas é só para dar uma ideia para vocês de onde que vem, né? A ideia de que essa área debaixo da curva velocidade por tempo nos dá o deslocamento. Isso passa a ser uma coisa exata se você faz essa extrapolação matemática de tomar um intervalo de tempo tendendo a zero, e aí você vai ter infinitos retangulinhos para somar essa área, e isso vai te dar a área exata debaixo do gráfico velocidade por tempo. Tá? Então, o que interessa para a gente, essa parte que eu falei, que é complicada, que ela não vai ser de vital importância para vocês, não. É só para não ficar no vazio, né? Uma autoridade, eu chegar aqui e falar a área debaixo dessa curva é o deslocamento. É só para tentar pincelar para vocês de onde que vem esse resultado. Mas o que interessa mesmo no frigir dos ovos, né, para vocês trabalharem nos exercícios e tudo, é que mesmo no movimento uniformemente variado, na verdade isso vai ser geral para qualquer movimento, quando você tem um gráfico velocidade por tempo, você considerar um intervalo de tempo qualquer que você queira,
a área debaixo dessa curva, vai te fornecer, então a área debaixo da curva velocidade por tempo vai ser igual ao deslocamento que o corpo realizou nesse intervalo de tempo. Então é a mesma coisa que acontecia para o MRU, vai acontecer para o MRUV. Gráfico velocidade por tempo, você calcula a área debaixo da curva, né, do gráfico, você tem o deslocamento. Vamos ver um exemplo, tá? Um exemplo aqui para ver como é que isso vai funcionar na prática, né? Suponha que você tenha um corpo qualquer com a velocidade obedecendo esse gráfico, né? Então aqui eu sei que é um movimento uniformemente variado, porque o gráfico velocidade por tempo é uma reta, né? É uma reta aqui crescente no caso. E o exercício pede para calcular o deslocamento realizado pelo corpo no intervalo de tempo entre 15 e 25 segundos. Como que eu posso fazer isso? Eu já sei que num gráfico velocidade por tempo, eu posso extrair o deslocamento desse gráfico calculando a área debaixo da curva, né? No respectivo intervalo de tempo. Então, no caso aqui, eu tenho que calcular essa área que está aí rachurada de azul, né? E aí eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso identificar que isso daqui é um trapézio que está deitado aí, né, em relação ao que a gente vê, como a gente vê ele normalmente, né? Então aqui eu tenho a base maior do trapézio, é um trapézio retângulo esse aqui, a base maior do trapézio. Aqui eu tenho a base menor e aqui eu tenho a altura do trapézio, ó. Então eu posso de cara, se eu quiser, já calcular pela fórmula da área do trapézio, que é base maior, Bzão, mais base menor, Bzinho, vezes a altura dividido por 2. No caso aqui, a base maior é esse pedaço aqui, né? Então ele está indo de 0 a 10. Então a base maior é 10. A base menor de 0 a 8. Então o tamanho disso aqui é 8. Então 10 mais 8. Vezes a altura. A altura é isso, né? De 15 a 25. Eu tenho um tamanho aqui de 10. Então a altura é 10. Vezes 10 dividido por 2. Isso dá 90. Como aqui eu estou trabalhando com multiplicação de... A base aqui está na unidade de metro por segundo, e essa altura está na unidade de segundo, metro por segundo vezes segundo dá metro. Então essa área sai na unidade de metros, né? Então ficou que essa área é 90 metros, e como eu já sei que a área debaixo do gráfico velocidade por tempo me dá o deslocamento, eu digo que o deslocamento realizado pelo corpo entre 15 e 25 segundos foi de 90 metros. Se você não lembra a fórmula de área de um trapézio, não tem importância, você pode separar essa área maior aqui em dois pedaços. A gente tem aqui um retângulo, né? Até 8, até velocidade de 8, você pode considerar que isso aqui é um retângulo, tomado com a área de um triângulo. Então você pode calcular separadamente, se você quiser, a área desse retângulo. Então aqui, ó, aqui eu tenho 10, aqui eu tenho 8, né? 10 vezes 8 te dá 80. E depois você calcula a área do triângulo. A base do triângulo é 10. A altura desse triângulo de 8 a 10, então eu tenho uma altura de 2. Então 10 vezes 2, 20, dividido por 2, né? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então você tem 10. Então a área do retângulo ficou 80, a área do triângulo ficou 10. 80 mais 10 dá 90, o mesmo resultado se você calcular direto a área do trapézio. Então, na prática é isso. Vocês vão ter que saber fazer, né? E vou aproveitar o embalo para a gente deduzir, mostrar que no movimento uniformemente variado, onde a velocidade inicial é v0 e num tempo à frente a velocidade final é v, mostrar para vocês que a velocidade média no movimento uniformemente variado vai ser a média aritmética da velocidade inicial e final. Eu vou mostrar para vocês agora que a velocidade média vai ser igual à velocidade final mais a inicial dividido por 2. Como que a gente vai mostrar isso? Vamos calcular o deslocamento. Aqui eu tenho um gráfico genérico aqui, né? No tempo 0 a velocidade é v0, no tempo t
a velocidade é v, né? Então vamos calcular a área dessa curva. Eu sei que a área me dá o deslocamento. Aqui no trapézio, então vou usar a fórmula base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. A base, o trapézio aqui está deitado, né? A base maior aqui, esse comprimento aqui vale v. Então está aqui, v. A base menor vale v0, então v mais v0. A altura desse trapézio aqui, de 0 a t, então vale t, né? T menos 0, que é t, aqui, dividido por 2. Então o deslocamento vai ser isso daí. E só que eu sei que velocidade média, a definição de velocidade média qual é? Velocidade média é deslocamento dividido por tempo. Se velocidade média é deslocamento dividido por tempo, eu tenho que o deslocamento vai ser velocidade média vezes o tempo. Na verdade, é vezes delta tempo, mas como a gente está considerando o tempo inicial como zero, delta t vira t menos zero, ou seja, vira simplesmente t. Então, comparando os dois resultados, olha, eu já mostrei que o deslocamento vai dar essa coisa aqui, né? V mais V0 dividido por 2 vezes o tempo. E se deslocamento é velocidade média vezes o tempo, comparando as duas, eu posso concluir, eu sou obrigado a concluir que a velocidade média vai ser V final mais V inicial dividido por 2. Ou seja, a velocidade média no intervalo de 0 a t, para o movimento uniformemente variado, vai ser simplesmente a média aritmética das velocidades inicial e final. Então esse é um resultado interessante. Vou aproveitar o embalo para que a gente está calculando a área do gráfico velocidade por tempo para deduzir como é a função posição, a posição em função do tempo para o movimento uniformemente variado. Então nós vamos fazer isso. Aqui eu tenho o gráfico genérico de novo, né? Então o deslocamento vai ser a área. E aqui eu vou fazer diferente. Eu vou separar essa área em dois pedaços. Então eu vou ter a área do retângulo, né? Esse retângulo aqui embaixo, mais a área do triângulo que está em cima. E vou somar as duas. Bom, a área do retângulo é bem simples, né? É base vezes altura. A base do retângulo de 0 a t, então a base é t e a altura do retângulo é v0. Então a área do retângulo vai ser simplesmente o produto v0 vezes t, né? Ou t vezes v0, tanto faz. E a área do triângulo, então eu vou ter aqui a base do triângulo é t, então está aqui. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A altura desse triângulo, tem que tomar cuidado, a altura do triângulo não é v, porque o triângulo começa aqui em cima, né? Então essa altura aqui vai de v0 a v. Então quanto que vale essa altura? V menos v0. Então a altura está aqui, base que é t, vezes a altura que é v menos v0, dividido por 2. Então eu vou obter v0t. Aqui eu vou tirar um coelho da cartola aqui, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu vou pegar esse t aqui, vou multiplicar ele por t, de modo que ele vire t ao quadrado, mas simultaneamente vou dividir esse termo por t. Vou botar um t no denominador aqui. Então, na prática, eu estou pegando esse segundo termo, que é a área do triângulo, estou simultaneamente multiplicando por t e dividindo por t. Eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa, eu estou multiplicando por 1. Ou seja, não estou roubando, não estou fazendo nada de errado. Agora, por que eu estou fazendo isso? É para tirar esse coelho da cartola aqui, ó. Quando a gente olha para esse camarada aqui, V final menos V inicial, que é o nosso ΔV, a variação da velocidade, dividido pelo tempo, a gente se lembra que a definição da aceleração média e a aceleração simplesmente no movimento uniformemente variado, porque a aceleração é constante, a aceleração é ΔV, a variação da velocidade, dividido por ΔT, que é a variação do tempo. No nosso caso aqui o tempo inicial é 0, então a aceleração é ΔV dividido por t. Então esse camarada que está aqui, V menos V0 dividido por t, é a nossa velha e conhecida amiga, a aceleração. Então eu vou poder escrever o meu deslocamento
como V0t, tá aqui o V0t, mais, trocando esse cara pela aceleração, ficou mais 1 meio de A vezes o tempo ao quadrado. E aí, finalmente, lembrando que deslocamento é posição final x menos posição inicial x0. Então, eu posso pegar esse x menos x0 e passar o x0 para o outro lado da equação. E vai ficar, então, que a posição final x vai ser igual à posição inicial x0, mais a velocidade inicial v0, vezes o tempo, mais 1 meio, vezes a aceleração, vezes o tempo ao quadrado. Aqui é a função posição em relação ao tempo, porque se você conhece os valores de x0, v0 e a aceleração, você conhece quanto que vale, posição inicial, velocidade inicial e aceleração, essa equação te dá como a posição vai mudar, vai evoluir ao longo do tempo. Substituindo o tempo aqui nessa equação e fazendo as contas, você descobre qual é a posição que o corpo tem nesse respectivo tempo que você fez a conta. Então, essa função posição, a gente fez a dedução aqui, mas nós vamos deixar para trabalhar com ela na próxima aula. Então, um forte abraço a todos.